Bom, e para a gente tentar entender o que está acontecendo exatamente com os bueiros do Rio, vamos conversar agora com o professor Moacir Duarte, especialista em gerenciamento de risco da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, boa noite, obrigado pela presença do senhor. Por que os bueiros estão explodindo? Existem causas distintas. A sequência causa pânico, mas se a gente tivesse um discernimento, por exemplo, os 4 de ontem têm a característica de contaminação por gás. Aquele de Copacabana que machucou aquela turista americana tem a característica de explosão de equipamento elétrico. Na sequência, a ideia que a gente tem é que a Light é responsável por todos, mas na verdade não é, são causas distintas. E essa conjugação, vamos dizer, é porque os equipamentos são muito velhos, estão atingindo todos o ponto crítico no mesmo tempo, porque foram provavelmente instalados no mesmo tempo. Agora, existe um histórico no problema que está relacionado ao passivo da ocupação irregular do subsolo do Rio de Janeiro. A Light foi uma empresa que já foi estatal, foi privatizada. Em cada movimento desse existem as tradicionais reestruturações internas e a manutenção é um dos setores tradicionalmente afetados e isso é a contribuir. E existe uma gestão primária do problema em termos da classificação do risco e de outros atos que deviam ser feitos de imediato, como está sendo cobrado, em relação à complexidade que o problema apresenta. Por que é tão difícil para a perícia? Toda vez que ocorre uma explosão, chamam os peritos, eles descem nas galerias, retiram vestígios, analisam. Por que até agora não se conhece, não se sabe exatamente? Sequer a hipótese mais provável, a gente fica especulando, há até quem diga que possa ter ocorrido sabotagem. Por que há tanta incerteza e dúvida? Eu acho que existe uma sobrecarga em termos da perícia, o número de coisas que ela investiga e que ela tem que dar um parecer técnico, e o parecer tem que ser bastante conclusivo. Agora, seria um gesto de grande sensibilidade social entender que, nesse momento, acelerar essas perícias pelo tempo que tem, uma vez que não temos equipamentos de alta complexidade, são equipamentos banais. As técnicas de perícia para análise das substâncias envolvidas são técnicas que existem em várias universidades e no próprio instituto. E a gente já poderia ter alguns laudos. Por exemplo, a agência fiscalizadora não pode emitir uma multa contra a Light se não houver um laudo responsabilizando a Light. Seria por ridículo dar um laudo culpando a Light e amanhã descobrisse que a explosão foi por conta de gás, como parecem as explosões dos 4 bueiros de ontem. Então eu acho que acelerar o processo das perícias hoje seria um gesto de sensibilidade social que ajudaria a multar os responsáveis, a indenizar as pessoas que foram prejudicadas e a orientar a autoridade nas melhores condutas a serem tomadas. Bom, professor, boa noite. É o seguinte, bom, evidentemente que a Light não quer que seus bueiros explodam aí, feito uns doidos aí pela cidade. Então, a Light não está querendo isso. Mas daí eu pergunto para o senhor, de repente começou a explodir bueiros, e o senhor mesmo falou que eles podem ter sido feitos ao mesmo tempo, né? O subsolo mal ocupado, ocupado inadequadamente, e eles foram construídos ao mesmo tempo. Será que não houve falta de manutenção? Será que as pessoas não puderam descer lá dentro? Bom, uma vez foi faísca de não sei o quê, outra vez foi explosão de gás, outra vez não sei o quê, uma falha aqui e dali. Será que não houve falta de manutenção desses bueiros? Existe, pior, Bonfort, não é uma falta de manutenção, é uma quebra na continuidade da rotina da manutenção. A gente tem as seguintes escolas de manutenção. A mais básica de todas é o quebra-conserta. É o cidadão que, quando o seu carro quebra, leva ao mecânico. Depois você tem a manutenção preventiva. Você leva conforme é fixado no manual para cumprir aquelas. E a mais sofisticada é a preditiva. Quando a gente conhece muito bem os equipamentos, tem as taxas de falha e pode fixar de maneira mais econômica a frequência das inspeções e manutenções. Nós estamos no estágio do quebra-conserta. Nas privatizações, boa parte da memória técnica da empresa foi embora com aqueles programas de aposentadorias assodadas para poder dar economicidade à venda. Esses são os frutos que colhemos por essas ações assodadas. Então, não é uma questão de você dizer, houve negligência, é pior, houve uma modificação no sistema de manutenção sem que fossem tomadas as providências características dessas mudanças que garantissem a continuidade da operação técnica. Esse é o problema que a gente está enfrentando e é muito complexo. Boa noite, professor Moacir. E essa hipótese que foi aventada, se não me engano, pela própria empresa de sabotagem, qual seria o interesse de alguém sabotar isso ou apenas cortina de fumaça para não dar uma explicação cabal ao assunto? A cortina de fumaça implicaria numa intenção, eu não afirmaria isso. Mas eu vou dizer o seguinte, do ponto de vista da sabotagem, não há nenhum padrão que indique isso. Primeiro,
Não há modus operandi semelhante, não há padrão de distribuição geográfica reconhecível, não há tipo de bueiro preferencialmente escolhido, nada que indicasse uma ação desse tipo. Então, eu acho que isso é só assustar a população. Agora, volto a dizer, seria um gesto de grande sensibilidade social vir à tona os laudos das perícias dos bueiros que explodiram há meses atrás. Não são situações de complexo estudo para se dar um laudo conclusivo. Porque isso acabaria com esse clima de paranoia, que é injusto com a população do Rio, principalmente com as pessoas mais simples. Daria responsabilidade a quem tem, por exemplo, a ANEEL poderia multar a empresa responsável pela energia elétrica, a companhia de gás poderia prestar satisfações à sua concessionária e as coisas teriam o seu devido encaminhamento técnico, como requer a situação atual. Essa tese de sabotagem não se confirma nem por análises técnicas em modelos matemáticos, nem por evidências físicas, por nada. Eu agradeço então a participação ao vivo no Jornal das 10 do especialista em gerenciamento de risco da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Moacir Duarte. Muito obrigado, professor. Eu agradeço a oportunidade.